Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo. Sem dúvida nenhuma, o vídeo mais difícil de ser gravado aqui do canal. Quem me acompanha aqui, me acompanha lá no Instagram, viu que eu postei recentemente uma surpresa que a gente fez pra minha mãe, da última quimioterapia dela. Eu sei que gerou muita curiosidade, as pessoas ficaram sem entender nada, né? Porque eu não havia falado nada sobre isso ainda, porque eu achava que não era o momento certo, sabe? De falar. Mas agora, eu acho que agora eu já consigo vir aqui, até porque se eu tivesse vindo aqui no começo, lá de quando minha mãe teve o diagnóstico dela, eu já tivesse vindo aqui, era um momento de muita fragilidade da nossa família, né? Principalmente da minha mãe. E eu sei que quando a gente expõe alguma coisa na internet, é normal que isso gere dúvidas, né? As pessoas às vezes têm uma certa curiosidade, e nem é de maldade não, né? Às vezes a pessoa tá passando por aquilo também e acaba gerando essa curiosidade. E eu sei que talvez viria perguntas que eu não ia saber responder, então eu achei melhor a gente esperar um pouco para eu poder vir falar para vocês. A minha mãe é a pessoa que mais incentivou a vir falar. Ela sempre me perguntava, Cá, você não vai conversar com o pessoal, você não vai falar, né? Porque isso pode ajudar outras pessoas também. Ela não tá participando do vídeo comigo porque ela tem vergonha. Eu falei pra ela que seria interessante ela participar do vídeo, né? Mas ela tem vergonha, quem sabe, né? Eu ainda convenço ela de gravar um vídeo junto comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tratamento, tudo que eu vou explicar, vocês podem me mandar nos comentários, que eu vou respondendo aí conforme a gente souber, né? Pra poder ajudar. A minha intenção gravando esse vídeo é essa mesmo, de alerta, e para que sirva de informação, né? Pra quem aí do outro lado tá assistindo também. Então, em maio do ano passado, a minha mãe fazendo o autoexame, né, que é muito importante nós mulheres fazermos, né, o autoexame. Eu desde muito novinha eu vejo minha mãe fazendo, minha mãe sempre falando da importância de fazer. E ela fazendo o autoexame, ela sentiu, né, um carocinho ali na mama. E na hora ela ficou meio assustada, mas achou que talvez pudesse ter, às vezes, batido o peito em algum lugar. E passado 2 dias, né, continuava ali o carocinho, aí ela procurou o médico. E a médica, assim que viu, já suspeitou, né, de alguma coisa e já começou a fazer uma bateria de exames, né? Então minha mãe fez mamografia e também fez uma ultrassom. E nos dois o resultado foi BIRADS 4. Para quem não sabe, o exame, a mamografia e a ultrassom da mama, ela sempre é classificada por BIRADS. Vai desde o 0 até os 5 ou 6, se eu não estou errada. E o da minha mãe deu 4, que significa que era grandes chances de ser um câncer, né? De ser um tumor maligno. E com esse resultado em mãos, minha mãe foi submetida à punção, que nada mais é do que uma retirada, né, de um fragmento ali do nódulo e manda para biópsia, né? E isso foi em maio, tá, do ano passado. E assim, sem dúvida alguma, a angústia pela espera do resultado desse exame é a parte mais complicada, porque você fica naquela, né? Você não sabe o que é, o que não é, sua cabeça fica, né, a milhão. Então, assim, essa angústia da espera é algo bem complicado mesmo. E aí, em junho, 2 meses depois, né? Maio, junho, julho, na verdade. Em julho,
veio o diagnóstico de carcinoma. Um nome feio, né? Que ninguém tá preparado para ouvir um diagnóstico desse. Foi um dia bem complicado aí, mas que dali pra frente o médico começa a, como ele mesmo disse, montar um quebra-cabeça, né? De como vai ser o tratamento, porque cada caso é um caso. E a minha mãe foi submetida a mais uma série de exames pra ver se tava em metástase, enfim, vários exames, e com a graça de Deus não tava em metástase. E daí, em agosto, minha mãe começou o tratamento de quimioterapia, e dali foram 4 sessões de quimioterapia vermelha, que é aquela mais forte, né, aquela complicada, que é aquela onde cai o cabelo, né? A minha mãe não esperou o cabelo dela cair por completo. Ela começou o cabelo começou a, sabe, passando a mão e começou a sair, né? Ela já quis passar a máquina e ela já raspou o cabelo. Eu falo que a minha mãe, assim, foi bem guerreira, sabe? Bem forte, não se deixou abater. Claro que tem dias e dias, né? Teve dias que ela ficou mal. Somos seres humanos, né? Então não tem como a gente não ficar, às vezes, se questionando o porquê, né? E enfim, mas a minha mãe foi muito forte, sabe? Eu falo que foi assim um tapa na cara de todo mundo que convive com ela, porque às vezes a gente tem desânimo de fazer as coisas e a gente tá saudável. Eu falo pra ela, mãe, às vezes eu tô desanimada em casa, sabe, sem ânimo mesmo, sem motivo nenhum, simplesmente não tô afim de querer fazer as coisas e o desânimo às vezes baixa na gente e ela, com todos os problemas que ela tava passando, a minha mãe sempre ali fazendo as coisas dela, sabe, não se deixando abater. Então eu falo que serve de lição aí pra gente. Às vezes a gente reclama da nossa vida, tem desânimo com as coisas. E às vezes a gente tá bem, tá com saúde, a gente não tem motivo nenhum pra estar desanimada, mas a gente tá. E aí foi um tapa na cara, né, da gente. E aí ela passou pelas 4 químios vermelhas, né, e depois 12 quimio branca, a quimioterapia branca, que é a que diz que ser mais leve, mas que também tem uma série de efeitos colaterais, né, que não são legais. A pessoa fica mais frágil, fica mais sensível e... Enfim, a pessoa fica realmente mais sensível mesmo, né? Por conta do tratamento. É um tratamento difícil, não é um tratamento fácil. Mas graças a Deus, minha mãe passou por essa parte, né? Por a parte mais difícil do tratamento. Claro que ainda tem algumas etapas, né? Mas assim, a parte mais difícil já foi, né? O mais difícil já conseguiu vencer com a graça de Deus. E assim, eu quis gravar esse vídeo porque não faz sentido eu não contar, né? Já que eu compartilho aqui a minha vida, eu sempre mostro pra vocês a minha rotina e tudo. Eu só não gravei em tempo real o que estava acontecendo por questão de achar que naquele momento a nossa família estava muito frágil, muito sensível a qualquer comentário, a qualquer exposição. Então a gente preferiu se preservar. Na verdade né, minha mãe desde o começo tá falando pra mim, cá, pode postar, vai servir de alerta para outras mulheres, né? Inclusive minha mãe, ela faz a mamografia todo ano. E em 2019, a minha mãe havia feito mamografia e tinha dado uma alteração, deu BIRADS 2, né, que já não é o normal, né, de dar. E a médica disse que não era nada para se preocupar e que ela nem precisaria fazer mamografia todo ano, que ela poderia ter repetido ali 2 anos. E foi um erro, né, porque na mesma mama que minha mãe foi diagnosticada com o câncer. Então, assim, eu acho que se ela, de repente, tivesse feito mamografia antes, né, e não ter seguido o que a médica falou, ela teria descoberto o nódulo um pouco menor do que foi, né? A minha mãe descobriu o nódulo já estava grandinho,
E aí, como eu falei pra vocês, tem a espera, né, a expectativa aí do laudo final, né, do diagnóstico fechado ali, que demora um tempo, né, não é uma coisa rápida que se faz, que descobre hoje e já, hoje mesmo já começa o tratamento, não é assim que funciona. E nesse tempo o nódulo acabou crescendo, né, então assim, já fica de alerta pra vocês aí, de repente fez um exame, qualquer alteração que dê, batem o pé com o médico, sabe, pra repetir esse exame. E se falar que não precisa, como foi o caso da minha mãe, falou que dali 2 anos só, sendo que a gente ouve tanto que a mamografia tem que ser feita de ano em ano, né? E no caso da minha mãe, a médica falou pra ela voltar dali 2 anos, que aquilo que tinha sido encontrado não era nada demais. E na verdade já era, né? E com a graça de Deus, mesmo passado 2 anos, esse tumor não se avançou mais, né? As mãos de Deus mesmo que estavam ali, porque foi uma situação complicada, né? Mas assim, eu queria deixar esse alerta pra vocês, né? Principalmente nós mulheres, pra gente fazer o autoexame. Qualquer sinal de alguma coisa diferente que vocês sentirem, já procura o médico, né? Não deixa pra depois e ficar ali adiando. Eu tô falando isso aqui, repetindo isso pra mim mesma, porque eu também tenho muita dificuldade de procurar médico, sabe? Quem tem contato comigo sabe que eu tenho um pouco de um certo pânico com o médico, mas a gente tem que procurar o médico sempre que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente. E até quando não tem, né? Manter aí os exames em dia, porque a prevenção é a melhor forma da gente pegar alguma coisa ali no começo, né? Então, assim, eu queria deixar esse vídeo aqui de alerta mesmo pra vocês. E é isso, gente. Eu não tinha como eu não vim falar pra vocês, né, o que tava acontecendo. Quem sabe um dia minha mãe aparece comigo aqui no vídeo pra contar um pouco como foi. É que a minha mãe é muito emotiva, sabe? Eu acho que ela não conseguiria gravar esse vídeo sem chorar. Eu acho que ela ia mais chorar do que eu conseguir conversar. Mas enfim, eu tô aqui dando esse testemunho pra vocês de que com a graça de Deus tá tudo bem, minha mãe tá muito bem. O cabelinho dela tá começando a crescer agora. Já tá até bem grandinho o cabelinho dela. Então assim, era isso que eu queria passar pra vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.